A convidada de hoje, referência na área de treinamento médico. Ela é fundadora do Instituto Lapidari e da M-Doctors e também é conselheira na P2 Company. Seja muito bem-vinda, Flávia Del Valle! Que apresentação incrível, eu que agradeço. Estou lisonjeada pelo convite. Obrigada, Davi, Rafa, muito obrigada. E vocês, espero contribuir aqui com os empreendedores. E estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, eu já gostaria de iniciar perguntando... E a paleta que a gente tá, né, gente? Porque assim, vocês já viram, eu e o Davi combinando. Ficou bonito mesmo, ó. Estamos aqui no plano geral. Mas eu gostaria de perguntar, minha querida Flávia, como que foi a sua virada de chave aí? Porque você falou que você é formada em enfermagem. Exato. Né? Você é enfermeira de formação. Qual que foi a sua virada para se tornar também uma empreendedora? É uma história, um resumo. Se eu pudesse resumir aqui rapidamente, eu sempre fui bailarina clássica. Então, desde os meus 3 anos, eu danço balé. Minha mãe é empreendedora, tinha academia de ginástica. E meu pai é autônomo, representante comercial. Do quê? De roupas infantis. Ah. E eu sempre via ele buscando o dinheiro dele na rua. E minha mãe, empreendedora nata, com academia de ginástica, isso há 40 anos atrás. E ela participava desses grandes espetáculos em televisão, quando era bem antigo, essas mulheres que davam aula de ginástica. Alan Sherman. Isso mesmo, exatamente. Pega a vassoura. A vassoura e vamos lá. Eu vou fazer ginástica localizada. Era ginástica localizada. Minha mãe dava aula nas emissoras. Então, ela foi, assim, expoente nisso, inovadora nisso. E eu sempre a via batalhando muito. E hoje que a gente comemora a liderança feminina, hoje é o dia. Hoje é o dia, né? E eu lembro muito dela, que ela me inspirou muito. E meu pai também, com essa questão dessa visão de sempre buscar uma melhor qualidade de vida para nós. Chegou ali por volta dos meus 15 anos, eu dançava balé, já tinha sido emancipada. Estava vindo para São Paulo para dançar em balé da cidade de São Paulo mesmo. Meu pai me falou, olha, você vai viver de dança? E foi o meu primeiro ponto de inflexão. Foi aí que eu pensei, será que eu vou continuar? E eu gostava muito, eu dava aula de balé para criança, eu já tinha a minha independência. Mas nesse momento eu pensei, será que o meu maior mentor não tem razão? E foi aí que eu peguei um livrinho que tinha todas as profissões e comecei a folhear. Eu não sabia o que eu queria além de dança. Comecei a folhear. E nesse mesmo momento eu já namorava, e eu namoro, eu até falei pro Davi que sexta-feira eu fiz 23 anos de casada. Não parece com essa carinha aqui de nova? E meu filho tá aí com 20 anos. Então, eu olhando assim, eu já namorava o Gustavo e ele estava prestando faculdade de medicina. E ele passou numa pública. Quando eu vi enfermagem, eu falei, eu vou prestar enfermagem. Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu estudei para isso, passei da faculdade pública, a mesma que a dele. Ele já estava no 3º ano de medicina, quando eu passei em enfermagem. A gente fez em Marília, depois viemos para São Paulo. Aqui eu trabalhei no Hospital do Coração. E depois de 1 ano que o Pedro tinha nascido, eu pensei, se eu ficar em São Paulo, eu vou virar uma workaholic. Não que eu não seja agora, mas agora eu sou com qualidade de vida. Fico aqui em Balneário Camboriú. E falei para o Gustavo, acho que é melhor a gente ir criar o Pedro e construir uma vida em Santa Catarina. Mas eu não tinha ninguém em Santa Catarina. Mas eu tinha uma memória do meu avô, que sempre, ele morava na praia, e eu sempre curtia muito ir para a praia. Foi quando a gente pediu demissão de tudo, outro momento de inflexão, e nos planejamos para ir para Santa Catarina. E aí ele estava atuando como médico e você como enfermeira? Como enfermeira. É que isso, total. Ele estava aqui na Intermédica, que é um grande hospital, já subindo aí, né, essa escala do médico. Legal. Ele fez cirurgia geral no servidor municipal aqui público. Eu estava no Hospital do Coração. Eu fiz residência na USP em neonatologia, cuidava só de crianças e de bebês. Mas nesse período eu falei, não é isso que eu quero empreender e eu quero mudar de cidade. Sempre eu tive essa visão muito, meu marido é mais conforme, eu sempre tive essa visão inovadora de correr atrás. Foi quando eu falei, vamos lá em Santa Catarina, a gente foi Itapema e Balneário Camboriú. Por quê?
lá? Ah, Porque lá- CEP ruim. Não, o CEP ruim pra CEP caramba. Você tem um ruim, motivo né, claro, chamado Ventura? mar. Tá resolvido, assim. Mas foi só a situação emocional que você falava, né? Lembrança Apego. emocional do Do vô, ou tinha alguma estratégia comercial? Não, eu gostava muito de Floripa. Não sei te explicar o porquê. Tá. Mas Floripa já tinha uma cidade que tinha muito profissional de saúde. E quando a gente escolheu o Balneário, que era Você uma já cidade... tinha um lapidari, não? Não, nada disso. A gente foi, assim, com o Pedro 2 anos, a gente pediu demissão aqui sem nada. Entendi. Porque a gente nunca teve, eu e o Gustavo, uma família aqui, né? A gente foi construindo. Então, a gente foi conhecer Balneário Camboriú e lá a gente conseguiu um emprego na Secretaria de Saúde, para a gente ser representante ali de hipertensão, diabetes. Mas quando a gente estava vindo, a gente fez a nossa mudança, estava com a mudança no carro, mudou a política e a gente se viu sem nenhum emprego. Então, assim, foi aquele momento. O que nós vamos fazer? Jovens, casais, né, indo com o filho, chegando em Santa Catarina e sem emprego. E foi aí que a gente conseguiu, depois a gente ligou para o hospital e a gente teve aí a solução desse problema, já conseguiu plantão, enfim. E foi crescendo até o momento que a gente começou a entender que a educação médica estava muito defasada. A gente via enormes... Isso em que época, mais ou menos? Isso mais ou menos em 2012, 2010. Tá? Mais ou menos isso. E defasada, você fala em que sentido? Defasada, assim, ó, a gente tem aí uma abertura de novas faculdades de medicina de forma aí totalmente sem nenhuma segurança realmente do que de fato... Estão ensinando. Estão ensinando. Então, hoje a gente vê que são 500 mil médicos. A cada ano se forma mais 25 mil médicos. Caraca. Estima-se que em 2030 a gente terá 1 milhão de médicos. E nessa época, a gente só tinha... 2010, eu tô falando. Hoje, quase 15 anos. isso, mais ou menos isso. A gente tinha só desses médicos que se formavam 30% de vagas em residência médica. E residência médica para especialização cirúrgica é muito importante, não tem como. Você tem que passar pelo hospital porque você vai fazer uma cirurgia. Claro. Você vai abrir uma barriga, um coração e você tem que estar preparado para isso. E mais emergência, essa área de psiquiatria, essas outras áreas que são mais clínicas, né? Poderia ser que a gente, nesse momento, a gente teria algo a acrescentar através de cursos livres ou pós-graduações. Foi daí que surgiu a ideia da gente abrir a M-Doctors, que é a primeira empresa que a gente tem de pós-graduação para a área médica, para suprir essa necessidade. E realmente, com o nosso legado, instruir esses médicos que estão se formando para que eles atendam melhor o paciente quando ele mais precisa, que é numa emergência. É um atendimento... operacional de negócio ou do médico em si, de competência... Competência técnica. Competência técnica... Exatamente. Da medicina. Da medicina, isso mesmo. O primeiro negócio nosso foi esse. A gente viu que muitos médicos estavam formando, eles caíam no pronto-socorro sem nenhuma habilidade técnica. Prática para começar, sem fazer, você falou, abrir uma barriga, entubar. Entubar. Que é perigosíssimo. Isso, fazer uma parada, né, rodar e tocar uma parada cardiorrespiratória. E foi nesse momento que a gente teve o primeiro momento de inflexão. Porque eu falei, Gustavo, você sabe, você entende muito bem da parte emergencial. Ele fez cirurgia geral, depois trauma. E eu falei, você tem que compartilhar isso com esses médicos que estão se formando. E a gente lançou o primeiro plantão. E o primeiro plantão foi... Teve resistência? Porque médico é um... Total, a gente sofreu muito. Eu sei tudo, já me formei. Ele acha que já... Não precisa, quem vai me ensinar? A gente teve uma resistência muito forte. Resistência dos colegas médicos da região. A gente sofreu muito, porque a gente partiu de São Paulo para Balneário Camboriú e Itapema, então era como se a gente estivesse chegando de Nova York ali, com muita informação. A gente abriu uma clínica de especialidades médicas, porque antigamente o médico atendia desde uma dor de cabeça até uma unha encravada. Então a gente chegou ali com essa outra visão. Vamos ser disruptivos nessa área.
E vendo isso na clínica médica, médicos chegando com uma formação com muitos déficits, a gente falou, não, temos que abrir uma escola, uma área educacional. Olha que coisa interessante, Flávia, desculpa interromper. Eu não Tranquilo. fazia ideia de que o déficit era técnico no sentido de medicina mesmo. Eu achei que o déficit era no sentido de mentalidade, Também. operacional, empresarial. Eu entendo que também, mas eu achei que era muito mais dessa parte do que da qualificação técnica, o que me assusta um pouco. Porque, tipo, quando eu vou em busca de um médico, eu vou num hospital, eu pego um clínico geral lá, eu não questionava sobre a qualidade ou a capacitação técnica dele. Agora, com isso, eu vou começar a pensar melhor sobre... Ainda mais nas próximas gerações que estão vindo, né? Mas é lógico que você tenha um acesso muito melhor. Mas quando a gente fala de SUS, esse médico que vai dar plantão de SUS, que acabou de sair de uma faculdade, Entendi. ele não tem um treinamento adequado de mão mesmo, sabe? Intubação, fazer uma traqueostomia, Legal. um bom dreno saber. de tórax, que é o momento que mais se precisa de um médico com habilidade técnica. Entendi. Dessa habilidade. E o que está acontecendo hoje? O médico que se forma, ele não passa na residência médica e ele vai ganhar o seu dinheiro no plantão. E é a hora que acontecem as emergências. Peraí, então é possível você ir para operação, como a gente pode dizer, sem... não é obrigado a passar pela residência? Não. Não, Não é é obrigado. obrigado. Nunca Não é foi? nunca foi. Logicamente, Porque normalmente o pessoal fica tipo alguns anos ali, não é e a isso? gente tem 2 30% anos, 3 só de- anos. e a gente tem 30% hoje, é algo muito, um cenário muito Pequeno. pequeno. E a gente tem 30% de vagas de residência. Então, 70% fica fora. 70% é onde a gente entrou com a nossa empresa Entendi. de educação médica, entendeu? Tá que aqui. é treinar... Essa era a dor. Essa era a dor do médico, Legal. dor do cenário do Brasil. Até mesmo o cara querendo, ele não tinha possibilidade, possibilidade. porque 70% ficava fora da Exatamente. residência Ficava fora. hospitalar ali e tal. E daí tem algumas especialidades não cirúrgicas que a gente pode entrar com a pós-graduação. E foi aí que a gente começou a treinar e a gente foi o primeiro centro americano de protocolos, American Heart Association, que treina com protocolos de parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem uma empresa hoje que treina desde o leigo até o médico super especializado para essas paradas cardiorrespiratórias e medicina de emergência, e psiquiatria, e UTI. Então, a gente tem um leque muito amplo disso. E aí essa é a parte técnica e você também tem a parte mais empresarial, Empresarial, de marketing, negócios. vendas, de negócios pro médico. Pro médico. E também é um déficit gigantesco. Total. Então você focou todo o teu trabalho olhando pro médico, construindo soluções educacionais para esse Para médico. ele, isso mesmo. E qual que é o É tamanho uma que você esteira, faz né, hoje? de produto, assim. A gente começou com essa empresa que veio para suprir essa dor do médico que estava se formando. Depois de 2 anos, eu e o Mohamed, que é o meu sócio, numa mesa, a gente teve aí uma visão de construir algo para a área de estética médica, que é totalmente outro público desse que eu tô falando aqui, da M Doctors, que é um médico diferente. Esse médico que a gente teve a ideia de construir é da área de beleza. Então, esse médico, ele já vem depois Não necessariamente da área de emergência. Não, de cirurgia plástica. Também. Mas Cirurgia plástica e cosmetria. Cosmetria. Isso, que é Entendi. dermatologia. Que é de beleza no sentido que a gente conhece. Isso. Estética de Estética, beleza. eu falo estética porque aí fica mais fácil. Mas o nome oficial é cosmetria e cirurgia plástica, né? Então, numa mesa, eu e meu sócio, ele sócio da M, a gente falou, a gente tem tudo nesse prédio aqui. Ele era presidente da universidade, a gente tem um laboratório de cadáveres frescos, a gente tem um laboratório de hands-on de clínica, a gente Não, tem... negócio engraçado. Eu sei, é A difícil gente tinha falar isso. cadáveres frescos. Tinha tranquilo. É tranquilo, né? Quando o leigo ouve, eu fiquei até um pouco, porque isso Mas você já sentiu caiu em em mim que eu já fiz matéria. até assim. Eu vi no seu olho. Vi no seu olho. Fresco. Eu fiquei imaginando o que seria um... Pra quem faz O medicina, que é um isso cadáver tranquilo. fresco? É literalmente um cadáver fresco, pô. Morreu, tá na mesa lá pra abrir. Deus me Medo, livre. né? Mas a gente brinca, e é muito feito com muita ética. Sim. tem que São ser. doações americanas ou da Europa. No Brasil não se É pode mesmo? fazer isso. Não pode ter o cadáver A gente é fresco? pioneiro nisso, a gente traz e importa, são doações de famílias
ou pessoas que foram encontradas, que daí doam seu corpo depois, né, quando estão ali doentes. E a gente tem toda uma anamnese, um respeito, uma oração. Olha que legal. Porque é para doação para ciência mesmo. A gente estuda, e quando a gente fala fresh frozen specimen, que é muito igual à realidade. Então, o médico ele tem a possibilidade, dentro do Lapidary, que é essa empresa que eu comecei a falar aqui, de estudar de forma muito realista, tecnológica. E é importante. E é super importante, porque ele tem que treinar. E aonde que ele vai treinar hoje? Onde ele pode errar, Isso, ele pode errar ali. Naquela E pessoa hoje, que em já- realidade virtual, que se tem usado muito, Eu né? vi. Se tem usado muito. Eu vi Eu acho no que TikTok. logo mais vai ser só loucura realidade virtual. Mista, né? Mista, vamos falar assim. Que bacana. É diferente, né, cara? É um mundo novo aí. É um mundo Mas é novo. importante, assim, eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu fui visitar uma faculdade de medicina, e aí estavam me apresentando a faculdade inteira. Quando a gente foi entrar nessa área de cadáveres, ele me alertou mais uma vez, falou, olha, muito respeito, são corpos que pertenceram a pessoas e tal, a pessoa não está ali, mas foi a casa, foi a morada daquela Foi a morada pessoa. da casa. Então, Com certeza. ela está ajudando a vida, né? Exato. Ela em morte está ajudando a vida. Então, muito respeito e tal. E eu achei muito bacana, assim, a preocupação de alertar. Então, a gente estava entrando em todos os lugares, mas quando foi entrar ali, tipo, ó, antes de entrar, e O teve essa respeito pela conscientização do pessoa, respeito isso. aos cadáveres que ali Isso. estavam. E é uma diferença bem gritante, porque as faculdades de medicina hoje, elas treinam em cadáveres em formol. Então, não tem a flexibilidade da pele, não tem realmente a elasticidade. Os detalhes. Os detalhes. Os detalhes, né? O Eric já tá pensando em sexta-feira 13. É. Ele tá imaginando já O que como vocês é que... estão preparando? Ah, Mas meu assim, Deus. pro médico que está nos ouvindo e empreendedor que dessa área, isso é tranquilo de se falar. Mas realmente é uma tecnologia muito inovadora que nós trouxemos para o Brasil. Legal. Então, hoje, nós somos referência e o maior centro da América Latina quando se fala em treinamento para médico na área de cosmiatria, dermatologia e cirurgia plástica, que é o Instituto Lapidary. Que nessa mesa, em conversa com o meu sócio, a gente teve essa ideia de criar algo de alto padrão para esses médicos que já vinham com residência médica. Entendi. Para você entrar em contato aí com o Instituto Lapidary, você médico, né? Você que tem interesse, basta você entrar em contato com a própria Flávia ali no @Flávia Del Valle. Você acha que é o melhor caminho? Flávia Del Valle, isso mesmo. Flávia A. Del Valle aqui O no arroba Insta. está ali. Podia abrir também, se desse pra abrir o se Insta. puder colocar na tela, por favor, André, olha que bacana. Pode me chamar, A Flávia, a gente conversa. você que é médico, poxa, você vê que eles criaram isso. Tem um arroba do Instituto Lapidary também, mais de 50 mil seguidores. Exatamente. Muita gente. Muito qualificado, né? muito médico qualificado ali. Pô, cara, que bacana saber dessa história, tá certo? E é muito legal também, Eric, que os médicos, eles não são empresários. Esses caras não desenvolveram essa capacidade na faculdade. Então, lá dentro tem Exato. MBA para aprender a desenvolver essa capacidade empresarial. Porque a maioria dos médicos passa a vida inteira, mesmo sendo médico, vendendo a sua hora, vendendo plantão. É desorganizado financeiramente, não tem uma estruturação de mentalidade de construção de riqueza. Então, eles aprendem tudo isso lá dentro do Instituto. Isso é fantástico. Exatamente, a gente trouxe essas duas visões, esses dois braços, o técnico e o de negócios. E, Flávia, tem uma curiosidade Lógico. enorme. Eu não sei se tem esse aspecto também. Me corrija se eu estiver errado. É uma percepção minha da quantidade de médicos que eu conheço. Médico, normalmente, assim, na sua grande maioria, negligencia a própria saúde, né? Total. Não é isso? Sério? Que Fuma, bebe pra caramba. Não é isso? Eu que convivi, já começa da faculdade de medicina isso. Tem muito consumo de álcool. tem um Isso, muita festa, muita Mas e depois, quando ele continua numa situação estressante, dorme pouco, come mal. Exatamente. Fuma pendrive, muitos fumando pendrive. E você ataca esse modelo também? Ou não?
A gente tem uma... Nem sano, incorpore sano, dá essa ou não? Tipo... Pessoal, Não, assim, porque, por exemplo, você sabe que para palestrar, para você ficar o dia inteiro, por exemplo, eu falo muito para as pessoas, né? Eu dou treinamento para grandes oradores e tal. Eu falo, cara, você precisa fazer um exercício físico. Você precisa oxigenar seu cérebro, você precisa aguentar o tranco de ficar 3 dias palestrando em cima de um palco. Exatamente, tem que ter preparo físico para isso. Exato, beber muita água. Eu até brinco, né? Na minha chamada é beba água, beba muita água. E virou até um chavão aí. E eu percebo que um médico, ele cuida da saúde dos outros, mas negligencia a sua própria saúde, né? Porque é aquela questão, né? Trabalho tanto, vou ter uma recompensa. Então, existem, logicamente, perfis de médicos. Mas a grande maioria se dedica muito ao outro. E daí esquece de si mesmo. Interessante. A gente percebe isso, que é nítido isso, sabe, na carreira. Mas agora está entrando a medicina integrativa, então a gente vem com uma nova filosofia médica aí, que o ortopedista vem muito, a medicina integrativa, o endócrino, que é essa visão da saúde 360 graus. Legal. Boa. É uma visão preditiva e preventiva. Então, esse médico que tem isso muito, e são médicos mais jovens. Isso. E ele vem com essa cabeça realmente. Não adianta você fazer uma toxina botulínica, um botox, né, como é conhecida aí, pelos leigos, assim, um preenchedor, se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não tem um convívio social. Não adianta, você vai realmente envelhecer mais rápido. Então, todo esse é um contexto. Essa medicina, ela é integral. Isso. É ver a pessoa como um todo. Legal. E é legal que tá trazendo, só rapidinho, juro que é um tweet só. Eu abri pela 3ª vez, muito honrado, né, o doutor Renato Abrita, e ele é de medicina integrativa, e ele está levando a linguagem silenciosa, inclusive, para o mundo. É muito legal isso. A gente faz para Moçambique, em vários países, e é justamente essa visão do mais jovem. Ele está trazendo a fé, a filosofia, total, né, o estilo de vida. Então, outras que não são consideradas ciência, inclusive, para dentro da ciência, porque são metafísicas, são coisas que te trazem uma tranquilidade, uma integração espiritual, mas que não é considerado ciência. Mas a saúde da alma, Ricardo saúde Ventura. Da alma, medicina da alma. Você está entrando muito nisso daí. Bom. E é muito legal, é muito bacana. Já era. É legal você falar disso, um porque tem um preconceito muito grande da medicina integrativa. O médico mais cartesiano, ele tem um pé atrás a isso. Ele quer muito, às vezes até a anamnese, tem muitos que desprezam, ele quer só o laboratório. E despreza o olho no olho. O olho no olho, a conversa. Pois é. E agora entrando aí com inteligência artificial, o médico vai ter mais tempo para ficar com o paciente ali, olhando para ele, entendendo, né, os hábitos dele. Bacana isso. Muito bom.